Esse raciocínio aqui é em relação a. Ele vai aí para playlist do futebol, mas ele tem aí uma correspondência com a realidade e com o momento que se vive. Não posso falar que é passado, mas o momento aí que eu, na minha existência, se encontra inserido nesse contexto coletivo, seja local, estadual, nacional ou internacional, e o paradigma que se encontra na vivência, essa convivência coletiva entre seres humanos, os cidadãos, hein? Então ele se trata aqui da até então essa minha playlist do futebol, ela se referia geralmente a alguma espécie de teoria que eu procurava encontrar, que eu procuro encontrar no futebol, nessa prática esportiva. Mas agora eu não vou dizer nem que é um tom em crítica, mas ele não é uma crítica, mas é uma minha discordância, e me parece que se transforma num paradigma, né? O paradigma, a aceitação. E qual que é o paradigma? Qual que é o padrão? O padrão é a aceitação da coisa errada, do erro, e, e bola pra frente, como se diz, e tudo segue normal em coisas que em coisas agora. Claro que poderíamos poder se escalonar, né, a questões que de fato não há o que fazer, não tem que fazer, e que a vida que segue, e assim regredindo, né, decrescendo paulatinamente, de acordo com a necessidade e a utilidade daquilo que pode ser revisto ou não, ou que pode ser cessado, e aquilo que não tem, que é impossível, né, que há a impossibilidade de ser cessado. Isso de acordo com a vivência, com os erros, né, erros e acertos que você tem. Então, isso aqui eu vou falar em relação ao gol do Japão ali. Uh, Gol do Japão, e não se trata aqui não se trata de nem um pouco aqui. Não, em relação a quem foi desclassificado ou quem não foi desclassificado com aquele gol, né? O gol dado aí, o gol aceito pela FIFA, né? Do Japão. Uh, e com todo respeito a todos e com todos, é impossível qualquer pessoa aceitar. Eu já tenho uma. Como eu joguei futebol faz algum tempo, então vem de regras antigas que a bola era. Porque que a bola ela uh, acho que se eu não me engano era metade da bola, né? Se para dentro era bola dentro, era válido. Metade da bola para fora era bola fora, inválido. Então agora, e ainda pessoas ainda querendo corroborar a atitude da FIFA, que foi que aquela bola é uma bola válida, a bola do gol do Japão que saiu na linha de fundo. É impossível qualquer raciocínio, a não ser que a pessoa tenha alguma deficiência visual, para ou qualquer outro outro mecanismo tecnológico que vai comprovar que aquela bola não saiu por pode se medir, mas não tem, impossível, a bola saiu. A regra tem que ser simples, não dificultar e não criar polêmica. A bola saiu metade para fora, não saiu metade para fora, é dentro. Então veio fazer essa crítica, e a minha coisa eu falo o Japão, será existe uma possibilidade, embora remota, que o Japão venha a talvez chegar no, no mais longe que a sua história. Agora eu não sei aqui, posso até pesquisar aqui, mas não vai fazer diferença, que o Japão chegou nas histórias das Copas do Mundo, e pode ser que o Japão galgue aí as oitavas, venha as quartas. Eu sei que é difícil, vem as oitavas, vem as quartas, a semifinal, e quem sabe também existe a possibilidade de ser campeão, e ficará para a história do Japão essa classificação. Eu poderia chamar aqui de roubada, de furto, mas com erro. Então eu diria que o Japão, se na minha condição, se eu fosse um atleta, por exemplo, do Japão, eu não aceitaria essa classificação, né? E eu falo, isso é o paradigma que se vive o mundo, né? A aceitação dessas situações. O cidadão roubou, o cidadão furtou, o cidadão prejudicou alguém, não, mas não tem problema, segue para frente.
é o padrão estipulado no esporte, que seria no próprio esporte já aceita-se esse padrão, esse paradigma, que é o paradigma que não premia o mérito, e não premia apenas o mérito, que é o esforço individual, o esforço coletivo, a preparação, a técnica, a capacidade, a disputa, e premia o erro, né? Um erro, independente de quem classificou e de quem foi eliminado. Isso não vem ao caso. Então eu penso que o Japão ele deveria tomar uma atitude nesse caso específico, né? Isso aí eu tenho um raciocínio para mim, né? Como em todos os aspectos da minha conduta e da minha vida. O Japão, enquanto sua federação, enquanto até mesmo enquanto Estado, deveria pedir assim, não, nós aqui, japoneses da nossa seleção, compreendemos a situação que iríamos estar participando das oitavas de final da Copa do Mundo, mas devido em todo respeito aos jogadores e até mesmo ao contrário, assim, tanto ao contraditório, nós aí vamos nos abstemos de jogar a semifinal, independente se a Alemanha eventualmente queira participar ou não nos diz respeito, mas nós enquanto nação, enquanto atletas, né, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, né, nós abrimos mão e decidimos não compactuar com essa. Isso aí seria até um manifesto, seria uma tomada de posição. Não compactuamos com isso, não aceitamos esse tipo de situação. Isso aí ficaria como um marco, né, um exemplo, um marco histórico e um exemplo. E que serviria de lição para a própria FIFA, e só não é uma crítica generalizada, mas a própria FIFA, sua incapacidade, sua incompetência, até mesmo de tomar decisões, né? E eu sou muito a favor do VAR por esses motivos, né? Por não aceitar, por isso querer uma vitória, querer ter um método, um mérito que não me pertence. Então eu diria aí que na minha concepção, acho que se eu fosse aí um dirigente, um responsável, eu diria que o Japão, eu tiraria, como se diz, eu tiraria o time de campo, né? Não, que não é pela injustiça, né? Não importa se a Alemanha não jogou, se a Alemanha jogou, principalmente se tratando de esporte, que vença o melhor. Então, vejo que eu penso isso, né? Que eu acho que o Japão deveria dizer, não, nós retiramos nossa equipe de campo, agradecemos, pedimos desculpa aos nossos torcedores, agradecemos, mas não queremos deixar esse exemplo na história, para nossa história. Para a nossa história enquanto seleção, a nossa história enquanto geração, a nossa história enquanto equipe, nossa história enquanto nação japonesa, representada pela essa equipe esportiva, nós não compactuamos e nós não aceitamos e nós não participaremos dessas oitavas de finais. E se a FIFA achar por bem nos penalizar, nós assumimos esse ônus, né? Que no final das contas é um bônus e seria exemplar, um exemplo mundial, né? Principalmente agora que tem aí os holofortes estão aí muito em cima da Copa do Mundo, seria um exemplo daquilo que é certo e daquilo que é errado, e da conduta e do dever a ser seguido, né? Então eu deixo aqui minha manifestação. Aí não é uma ação de cunho de foro individual, de cunho pessoal, não tem não tem relação alguma com os japoneses, com os japoneses, com o governo brasileiro, com a FIFA, com nada. É apenas minha manifestação individual, e que o Japão desse exemplo e rompesse com esse paradigma, né? Que é o paradigma da aceitação do erro, que é o paradigma da compactuação com as coisas erradas. E esse paradigma ele leva em consideração, ele se sobrepõe, né, por exemplo, às vontades, né, as vontades. Quem que não queria estar aí participando de uma Copa do Mundo, quem gosta do futebol, não, uma Copa do Mundo, umas oitavas de finais. Mas então eu vejo que isso se encontra exemplos, esses mesmos exemplos se encontram no cotidiano, na vida, as pessoas impondo a sua vontade pessoal no direito, impondo sua vontade no trabalho, no serviço, passando por cima do que é certo, em comunhão com o errado, só para dar seguimentos nas suas vontades, nas suas vontades, na sua volição individual, mesmo
que para isso se atropele, se passe e se negue a realidade, se negue o que é verdade. Então eu penso que seria um exemplo, né? É doloroso, mas que o Japão honrasse seu passado aí dos samurais, né? De uma conduta praticamente a procura, né, a busca de uma conduta praticamente perfeita. Como mais uma vez eu deixei enfatizar que isso aqui é só minha manifestação pessoal, independente da atitude não, que tem aí, que o Japão siga, que ele manifeste, isso aí eu respeito de qualquer forma, mas é minha concepção.